Coronel, bom Desculpa lá. dia. Bom dia, Patrícia, tudo bem? Bom dia aos ouvintes. Coronel, vamos começar pelo Rio Doce, então, que a gente está falando já nesses últimos dias e acompanhando o nível dele junto com os nossos ouvintes. Em Linhares, ele está lá chegando próximo à cota de inundação. Em Colatina, nem tanto. Vamos falar dessa chuva que atinge Minas Gerais, Espírito Santo, já alagou várias cidades aqui do nosso estado e também está atingindo o nosso Rio Doce e outros rios do norte. Então, Patrícia, a gente está com uma área de instabilidade sobre o estado, né? Então, a Uhum. zona de convergência aí do Atlântico, a gente chama de ZACAS, né? Então, ela está sobre o estado, já vem nos atingindo aí há alguns dias e está subindo em direção à Bahia. Então, passou por uma maneira mais forte pelo sul do estado, metropolitana, e está se encaminhando para essa região aí norte e noroeste do estado. Ontem já começou, né? Já choveu bastante aí, especialmente em Rio Bananal. Foi o estado aí, foi o município cuja captação aqui nossa, dos nossos pluviômetros aqui, que choveu mais no estado do Espírito Santo. Está chovendo também nessa região aí do Vale do Rio Doce, Minas Gerais, Valadares. Então nos preocupa um pouco porque pode significar aí a elevação de cota do Rio Doce, né? Especialmente em Linhares. Linhares Colatina um pouco mais alto, Linhares um pouco mais baixo, então às vezes a cota ela não atingiu em Colatina, mas vai atingir em Linhares, que já está mais plano, né? Então o rio ele vai enchendo e vai transbordando aos poucos. Uhum. Nos causa preocupação, contudo, é uma cota assim que nós conseguimos prever a sua inundação e avisar as autoridades públicas do município para que consigam aí deslocar, por meio de seus planos de contingência, deslocar as pessoas que estão nessas áreas mais vulneráveis, que normalmente são atingidas pelas cheias, para a casa de parentes ou para abrigos que assim seja necessário, nesse momento, né, de maior preocupação. Rio Bananal, a gente também conversou com a nossa equipe de reportagem falando da região, diz que centenas de pessoas acabaram tendo que sair de casa por conta da chuva. Houve uma barragem que acabou se rompendo também lá em Rio Bananal. O senhor confirma, está sabendo o que exatamente aconteceu na região? Houve uma alta concentração de chuva, chegou de fato esse aviso aqui da barragem para nós. No momento, o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil nossa regional, né, com sede em Linhares, está prestando esse apoio ao município de Rio Bananal. Agora há pouco eu conversei com o prefeito. O prefeito está em campo lá com toda a sua força pública lá do município, ajudando, e ainda estão catalogando, né, essa questão de pessoas fora de suas casas, sejam aí desalojados ou talvez desabrigados. Ainda não temos esse número de maneira adequada. Até, sem contar Rio Bananal, a gente está com 30 pessoas fora de suas casas aqui no estado, entre desalojados e desabrigados, contando aí Mimoso, Venda Nova e alguns municípios da região sul do estado, onde a chuva já passou, mas não significa que ainda que não nos preocupa mais, porque como eu falei, há possibilidade ainda de chuvas ainda na região sul-serrana e na metropolitana, pelo menos até na quinta-feira, né, hoje e amanhã. Na sexta, talvez, pela previsibilidade aqui, não mais aqui na metropolitana e na parte sul, com essa zona de convergência se deslocando para a Bahia, né? Então, podemos aí, depois de sexta-feira, ter uma trégua de alguns dias aqui no estado. Mas aquilo que nós falamos, né? O solo encharcado, então essas áreas vulneráveis de encostas nos preocupam um pouco por conta desse movimento de massa possível. Então, as populações que moram nessas áreas carecem de todo o nosso cuidado e do cuidado dos municípios. As populações ribeirinhas já estão com os rios aí numa cota razoável, né, de cheia, então qualquer chuva a mais que venha a cair pode causar aí um transbordamento desses rios. Então tudo isso nos preocupa e nos mantém sempre aqui antenados, né, em contato constante com as coordenadorias municipais, com os prefeitos, né, e com as nossas bases no interior, prestando todo esse apoio por parte do governo do estado e da Defesa Civil Estadual. O senhor falou da chuva que pode ainda pegar entre hoje e amanhã parte do sul, região central serrana, norte, depois isso caminha mais para o norte e a gente deve ter uma trégua aí de alguns dias, já que está indo também para o sul da Bahia. Trégua significa não chuva volumosa ou chuva nenhuma?
Então, é difícil cravar, né, Patrícia? Uhum, Isso é muito dinâmico, né? uhum. Todos os dias às 10h30 a gente tem uma reunião aqui com a empresa recém-contratada por parte do governo, pelo governo do estado para fazer o monitoramento estadual. Então, ela passa uma previsão bem real para a gente. Embora nós já tenhamos também esses avisos aí do CEMADEM, né, de todos os órgãos do governo. E aí, em contato com os nossos técnicos aqui, meteorologista, hidrólogo e geólogo, a gente consegue fazer uma atualização dessa previsão. Em princípio, a zona de convergência ela sobe para a Bahia, mas é possível que tenhamos mais chuvas a partir do meio da semana que vem. Então, janeiro, assim, pelo que está mostrando para nós, é um mês de chuvas, especialmente nessa primeira quinzena. Pode ser, né, pela previsão aqui, que essa incidência maior de água caia na primeira quinzena e menos na segunda. Torcemos para isso, né, porque o castigo, né, é constante, né, a água ela vem castigando e é o que eu falei com você, o solo vai encharcando, os rios vão enchendo e daí para frente, talvez precisou aí de 100, 150, 200 milímetros para encher. Mas daí para frente, como já está tudo bem saturado, qualquer chuva menor pode causar um impacto grande por conta do saturamento aí, né? Já está um pouco saturada essa região. E assim, o Espírito Santo ele tem uma condição geográfica distinta, né? Da parte hoje, onde a chuva está mais concentrada e tende a cair com mais intensidade, que é a nossa parte norte, noroeste, é uma parte um pouco mais plana do estado. Então, a preocupação maior, claro, ruas, alagamento de ruas, e dependendo da velocidade da tempestade, queda de árvores, essas coisas nos preocupam, mas é o transbordamento de rios. A Uhum. nossa parte centro-sul e serrana já é uma geografia um pouco distinta, então já é mais acidentado o terreno. Então essa chuva mais volumosa, ela pode causar um estrago numa velocidade maior, né, por conta das correntezas dos rios, que desce lá das montanhas, desce da parte do Caparaó. Então é uma geografia distinta, mas nos preocupa de maneira comum, né, o estado todo. E é por isso que a gente está fazendo monitoramento constante. Eu falei para você, a gente faz esse monitoramento de manhã, faz ele à tarde, faz ele no início da noite, atualizamos aqui os nossos boletins, os nossos mapas, para que essas informações cheguem de maneira mais consistente lá na ponta dos municípios e também para o próprio Corpo de Bombeiros se preparar para caso tenha que dar algum tipo de resposta, essa resposta seja bem consistente também. Mais cedo, nossa equipe de reportagem lá no sul do estado também falou que Mimoso voltou a sofrer bastante com a chuva. Só tem informações de lá? Conversamos com a coordenadoria municipal, tem algumas pessoas fora de casa lá, o rio chegou a sair um pouco da calha, mas não teve nada assim de maneira grave, claro, comparado àquele Uhum. acidente que nós tivemos no início do ano. Mas Mimoso é uma cidade que sempre preocupa, né? Uma cidade que fica num vale e muita chuva na cabeceira vai fazer descer essa água de uma maneira mais intensa ali para a cidade de Mimoso. Mas nós também tivemos aí rio transbordando em Venda Nova, tivemos também contato com o prefeito. Então, assim, a gente está monitorando o estado, nós estamos avisando e informando todas as autoridades públicas e a população. Ontem nós fizemos vários avisos por meio de SMS, de WhatsApp, de rede social, de coletiva de imprensa, né? Então a gente procurou, tivemos reunião ontem à tarde, uma reunião online com todos os coordenadores dos municípios e os nossos focais nas partes regionais do estado, exatamente visando essa preparação para essa situação mais intensa aí que poderia vir, né? E estamos passando por ela. Então, a gente pede total atenção ainda, especialmente para a parte centro-norte e noroeste, onde tende aí a cair um volume de chuva bem grande aí de hoje para amanhã. Coronel, pergunta também aqui da nossa audiência a respeito do Rio Doce em Linhares. Nosso ouvinte perguntando se corre o risco realmente de inundar. Depende da chuva, né? Depende da chuva. O rio ele já estava com volume bem alto, né? Uma cota razoável, porque está chovendo não só no Espírito Santo, está chovendo lá em cima em Minas Gerais. Uhum. E essa chuva também está concentrada, como eu falei aqui no início da entrevista, nessa área de Valadares, ali onde passa o rio. Então,
chovendo lá em cima, ele vai descer mais cheio, né, para a foz dele, que fica ali na região de Linhares. E culminando isso, coincidência de chuvas também na região ali norte do estado, especialmente em Linhares, Rio Bananal, aquela região, pode ser que o rio possa sair um pouco e atingir sua cota de inundação. A gente está em contato aqui com as autoridades do município de Linhares. Nós temos um batalhão de bombeiros e o nosso regional em Linhares, que inclusive estão dando essa atenção já ao município e também a Rio Bananal neste momento. E já estão todos assim alertas. Nós temos centros de comando já montados nessas bases, todos em alerta, né, com as equipes preparadas para poder atuar. O que a gente recomenda, Patrícia, é muita atenção por parte de todos, né? População que mora nessas áreas ribeirinhas, que já está, assim, infelizmente, um pouco acostumada, né? Com chover um pouco mais, já fica um pouco mais preocupado, já se atenta mais para as possibilidades de ter que sair um pouco da sua casa, porque o objetivo maior é a preservação das vidas, né? Então, a pessoa tem que ter esse autocuidado, a autopreservação, vai juntar sua documentação, ter sempre com ela o que a gente recomenda, os seus entes queridos por perto, todo mundo perto, caso seja importante sair da sua residência temporariamente, que saiba para onde ir, ou procure as autoridades municipais. Para aquelas pessoas que moram em encostas, em morros, né, que podem ter algum tipo de movimento de massa, sempre ficar atento aí para essa questão de uma árvore tombando que antes não tombava, um muro que está tombando que antes não tombava, uma rachadura no muro ou na parede de casa, o solo às vezes pode rachar também, apresentar uma fissura, a porta de casa que às vezes não fechava direitinho, agora está com dificuldade de fechar. Tudo isso são indicadores de que pode estar tendo alguma coisa mais anômala, né, extraordinária, e a pessoa, o que a gente sugere é que ela tenha esse cuidado, não coloque a sua vida em risco e de sua família, saia desse local, entre em contato com as autoridades locais, a Defesa Civil Municipal é o contato inicial, e, claro, se preciso for, ela vai nos acionar para que a gente entre com todo o suporte do governo do estado para ajudar aí os municípios, né? Quais cidades já pediram ajuda da Defesa Civil? O que foi pedido? Por enquanto, nenhuma. A gente está aqui monitorando tudo, conforme eu falei, os coordenadores municipais todos bem atentos conosco, o contato estreito com os prefeitos, né, o tempo todo aqui conversando. Hoje de manhã conversei aqui com os prefeitos da metropolitana, né, com as autoridades daqui, com o Rio Bananal, que foi o município do interior até o presente momento mais atingido, contato com o prefeito de Venda Nova. Então a gente está sempre ali, a orientação do governador, dá total atenção do estado, total suporte para caso eles precisem de algo. Sempre a primeira resposta é do município, né, Patrícia? E caso extrapole ali as condições do município, o estado está aqui com seus recursos para poder apoiar, seja com a Defesa Civil, seja com o Corpo de Bombeiros, sempre para dar esse suporte caso eles necessitem lá na ponta. Mas atenção total, e a gente tem muito cuidado também, né, Patrícia, para não causar. É uma linha muito tênue entre esse cuidado do aviso, é importante alertar as pessoas dos riscos, mas também a gente tem um cuidado para não descalibrar, né? Não dar um aviso tão excedente, né? Tão maximizado para uma coisa que não possa ser tão gravosa. Então a gente fica aqui sempre nesse limiar, mapeando todo o sistema. A população pode ficar nesse ponto aí tranquila, porque a gente está monitorando o tempo inteiro, as equipes estão bem focadas aqui para tentar mapear de maneira mais adequada, para alertar a população de maneira mais eficiente lá na ponta e evitar que, sempre preservando vidas, né? Essa é a nossa maior percepção aqui. Bom, então num panorama estadual, as defesas civis locais, as equipes locais estão conseguindo atender as demandas, por isso ainda não chegou nenhum pedido de ajuda para vocês, mas vocês estão sempre acompanhando e cientes de tudo que acontece no estado. Rio Bananal, no norte, ainda é a cidade do norte com maior preocupação por conta da situação lá, além do Rio Doce, é claro que vocês estão monitorando. No sul do estado, Mimoso seria a cidade mais preocupante para vocês? Sim, no momento sim. A atenção é sempre importante com esses municípios do Centro-Sul, conforme eu falei, embora
a previsão meteorológica é de menor incidência de chuva para essa região, a Agora vai mais partir de para o agora, norte, né? né? Uhum. Agora a atenção está mais focada para o norte. É claro que a gente não pode ainda tirar os olhos daqui, né, da metropolitana e do sul, mas a atenção volta para o norte porque a previsão é de muita água para essa região entre hoje e amanhã, quinta-feira. Sexta E... já menos. Uhum. Sexta, por exemplo, pela previsão, não deve ter incidência de chuvas aqui nessa parte metropolitana e sul do estado, mas Uhum. ainda pode cair alguma coisa na parte noroeste. Então, hoje e amanhã, chuvas mais intensas para a parte centro-norte do Uhum. estado, mas a gente não descarta chuva também, esparsa aqui na região metropolitana e sul do estado. Pois À medida é. que o tempo for passando, Uhum. essa zona de convergência está subindo, né? E os ouvintes estão preocupados se eles terão um final de tarde parecido com o de ontem. Ô, Patrícia, é difícil, né, a gente gravar, né? Todo mundo fica perguntando muito pra gente Uhum. essas questões de previsão meteorológica. O que a gente pode avisar a todos é que nós estamos monitorando isso. Faremos um boletim agora no início da tarde e ele já deve ter uma posição mais assertiva quanto a isso. Porque ontem a previsão era de que poderíamos ter chuva em todo o estado até quinta-feira. Então eu não posso falar que a chuva vem no fim da tarde ou vem à noite. É possível que Uhum. caia, mas É a gente uma, não pode cravar ainda, né? é uma previsão, não é uma precisão, né, Coronel? Exatamente, exatamente. O que a gente consegue hoje prever é que haverá chuva na parte centro-norte e noroeste do estado, isso é fato, Uhum. né? Os radares estão posicionando isso, mas ainda há instabilidade nessa área metropolitana aqui. Então, quem mora na metropolitana vai ficar livre da chuva? Ainda não dá para precisar. A previsão é que poderá chover sim, Uhum. né? Nós estaremos livres aí provavelmente no final de semana, né? O final de semana deverá ser um final de semana de sol. Ai, que bom. Mas aí, a partir da semana que vem, dia 14, já vem chuva de novo para o Espírito Santo. E Pois é, os essa é a modelos terceira meteorológicos estão zona. apontando. Essa é a terceira zona de convergência desde do início do verão? Esse ano a gente está sendo acometido aí por zona de convergência, né? É natural Uhum. ter nessa área nossa aqui do sul e sudeste. O Espírito Santo sempre, essa época é uma época chuvosa, a gente já vem falando sobre isso, né? De Sim, novembro até março é um período historicamente. chuvoso, historicamente chove bastante. Havia uma previsão, e ainda há, né, de ser um verão bem quente e menos chuvoso, por conta dessas variações de Laninha, El Niño e tudo mais. Uhum. Mas a chuva prevista para janeiro, até o presente momento, está apontando que ela está sendo muito intensificada nessa primeira quinzena. Então pode ser, né, mas aí tem que apurar os modelos aqui, claro, que nós tenhamos uma segunda quinzena mais tranquila quanto às chuvas. Mas nesse momento o que nos preocupa é o atual estado, né, o atual Uhum. momento aqui do estado, e a gente tem que ter total atenção para essas chuvas, especialmente para essas áreas, conforme eu falei, que já estão um pouco castigadas, né? Já vem Uhum. chovendo, o solo já está um pouco saturado, os rios já estão chegando. Por sorte, a gente vem de um período de estiagem, né? Sim. Se é que se pode falar isso. Então, os rios estavam com a sua cota mais baixa. Então, eles têm aí carga para segurar um pouquinho. Só que se a chuva persiste, não tem jeito, né? Vai transbordar. Igual ontem a gente pode ver aqui uma incidência de chuva muito grande na metropolitana, Vila Velha, em 3 horas, para vocês terem ideia, a gente estava aqui no mapeamento. Vila Velha, em 3 horas, foi o município da metropolitana que mais choveu. Em 3 horas, Vila Velha choveu quase 70 milímetros de água. É muita coisa em pouco Só em tempo. 3 horas. É muita coisa. Aí as pessoas comentam, mas a cidade alagou. É quase impossível não alagar. É muita água numa área geográfica em curto espaço de tempo. O que a gente mede é a capacidade de escoamento disso, né? E especialmente Vitória e Vila Velha, eu conversei com os dois prefeitos, as estações de bombeamento funcionaram muito bem. O problema é que ontem nós tínhamos uma incidência de maré alta, e aí isso dificulta o escoamento da água. Então é uma condição natural, né? A natureza impõe isso e, embora as autoridades públicas façam um esforço grande, a gente tem esses obstáculos aí. Mas enfim, aqui foi um impacto baixo, tirando essa questão do alagamento, né? Não Uhum. teve, graças a Deus, nenhum tipo de
de risco à vida das pessoas de uma maneira mais intensa, e as nossas atenções estão voltadas agora para os municípios do norte, norte e noroeste do estado, onde hoje deve chover realmente, de hoje para amanhã, bastante. Eu agradeço, Coronel, sua participação conosco. Desde já deixo o convite para a gente conversar de novo ao longo desses próximos dias aí de chuva, e na chuva quando ela voltar na semana que vem também. A gente espera que seja mais branda, mas eu já deixo o convite para a gente bater um papo aí até o final de janeiro algumas vezes. Ô, Patrícia, obrigado. Eu queria deixar aqui só uma informação para a população, a questão dos alertas, né? Uhum. A gente hoje tem alguns níveis de alerta que a gente faz na Defesa Civil, e tivemos uma ferramenta recente colocada à nossa disposição pela Defesa Civil Nacional. Ontem nós disparamos alguns alertas que identificamos ser aí de um nível adequado para a situação, que foram aqueles via WhatsApp, o do SMS, rede social e o próprio apoio da imprensa. Uhum. Para aquelas pessoas que quiserem esse aviso por SMS, precisam cadastrar os seus telefones. Esse aviso ele não é intrusivo, né? Ele não vai se intrometendo na vida das pessoas se elas não quiserem. Então elas precisam ir lá na sua mensagem de celular e apertar lá 40199 e cadastrar o seu CEP. E aí a Defesa Civil Estadual dispara os avisos quando ela entender que pode ter chuva mais intensa. À medida em que as condições meteorológicas podem se tornar mais duras, mais graves, que a gente entenda que possa botar a vida das pessoas em risco, a gente pode subir o nível e acionar o Cell Broadcasting aqui, que é o alerta Defesa Civil Alerta, que é aquela mensagem intrusiva, Uhum. que vai nos celulares independentemente da vontade das pessoas. Esse a gente não acionou ontem, mas não está descartada a sua utilização ainda nesse período de chuva. Tá certo. Coronel, muito obrigada mais uma vez. Bom trabalho para vocês, tá? Da Defesa Civil Estadual e também das Defesas Civis Municipais. A gente sabe que vem mais volume aí de chuva, mas a gente espera que não cause tantos estragos como a gente já viu na nossa história aqui do Espírito Santo, né? A nossa esperança é essa, né, Patrícia? A gente ora para que tudo transcorra bem e a vida das pessoas sejam preservadas, que é o nosso bem mais precioso. Eu agradeço mais uma vez o espaço, Patrícia. A gente está à disposição, viu? Para o que vocês precisarem aí. É um canal importante de informação para a população. E a Defesa Civil Estadual está aqui, alerta, 24 horas e à disposição para o que for necessário. Obrigada, Coronel. Um abraço para o senhor e para toda a equipe. Um abraço, uma boa semana a todos. Igualmente.